perceberam, meu Deus do céu? E quando eu digo que quando as campanhas deles, vamos dizer, ou campanha a favor de uma vítima perseguida, ou campanha para denunciar corrupção, ou campanha para denunciar violência, para denunciar agressão imperialista, quando eu digo que sempre se comprova que é falso, é sempre. Você quer alguns exemplos históricos? Você vê o famoso caso do Alger Hiss, que era um alto funcionário do Departamento de Estado que foi acusado de ser agente comunista. Você acredita que pelo menos até o ano passado, ainda tinha gente na universidade americana dizendo que o Alger Hiss é uma pobre, inocente vítima de perseguição. Sabe quando veio o documento da Rússia, abriram os arquivos de Moscou e apareceu lá, né, o Alger Hiss como agente comunista. Ah, bom, aí não deu. Mas o casal Rosenberg, porra, que criou a Guerra Fria, entregando os segredos de fabricação da bomba atômica para o governo soviético. Até recentemente ainda tinha gente que fazia campanha em favor dos Rosenberg, dizendo que foram vítimas, coitadinhos. Então, demorou, a verdade, às vezes demora para aparecer. Por exemplo, quando decifraram aqueles códigos Venona, aquelas comunicações entre a embaixada soviética e o governo de Moscou, isso levou 40 anos para ser publicado. Tá certo? Então, ali tem, vamos dizer, a comprovação de tudo o que o Joseph McCarthy disse nos anos 50. Quer dizer, os Estados Unidos se tornaram totalmente indefesos perante o poder estrangeiro a partir do momento em que acreditaram naquela história de que macartismo era a perseguição de inocentes. Olha, o Joseph McCarthy não tinha conhecimentos profundos do assunto que ele estava lidando. Ele mesmo não tinha medida do tamanho da coisa. Quando ele falava assim, uma conspiração tão imensa, ele queria dizer que tinha 200 pessoas. Tinha mais de 3.000, porra. Quer dizer que ele não mediu o tamanho do pepino. Ele era, por assim dizer, um amador, ele não era um grande estudioso da coisa de comunismo. Então, ele, de certo modo, foi trouxa, tá certo? Então foi cutucar uma onça com vara curta. Então, quer dizer, mais perto foi o Nixon, que o Nixon se pegou no caso do Alger Hiss e não falou de mais ninguém e acabou ganhando a parada. Mas o Joseph McCarthy quis enfrentar todo mundo ao mesmo tempo e conseguiu desencadear uma onda de ódio a ele. De onde vem essa onda de ódio? Ah, não é a reação espontânea de pessoas de convicções democráticas que querem defender as vítimas. Esse pessoal não mede o tamanho da rede de infiltração comunista que existe. Porque você pensa o quê? Que isso aí é só questão de... se você tem 3.000 agentes no governo, em volta deles, você tem no mínimo 3 milhões de colaboradores, porra. E esse negócio de dizer, não, o Partido Comunista nunca teve muitos membros aqui. Meu Deus, mas o partido não funciona assim. Quer dizer, você tem a rede de colaboradores informais, que é praticamente ilimitada. Leia o livro do Stephen Koch, Double Lives, para você ver como é que funciona o negócio dos companheiros de viagem. Às vezes um companheiro de viagem, mas alguém que não é membro do Partido Comunista, está mais sob o controle do partido do que um militante. Porque eles fazem assim, eles investigam a vida inteira do cara, pegam toda a rede de relações sociais e dominam tudo. Fizeram isso com um cara que era ministro da Suprema Corte. Dominaram a cabeça da mulher dele. A mulher dele era um pouco louca. E dominaram a cabeça da mulher. Então eles tinham todo acesso à vida particular do cara. O Sinclair Lewis, o romancista, eles botaram uma mulher para casar com ele, porra. Então o companheiro de viagem, às vezes, é um escravo do partido. E obedece ao partido muito mais do que um militante e muito mais do que um agente. Porque o agente às vezes trai, o espião às vezes trai e passa para o outro lado. Mas o companheiro de viagem não passa, não. Então, quando você vai ver a imensidão da rede, você entende que, de fato, a atmosfera ideológica dos Estados Unidos nos últimos 50 anos foi inteiramente fabricada pela União Soviética. Os Estados Unidos demonstraram uma fragilidade cultural e ideológica acachapante. Ou seja, a grande mídia aqui subscreveu um por um todos os programas que a União Soviética queria. Todos os programas, todos os valores, todos os símbolos, todas as ideias. Tá certo? Mas é de uma coisa, de um servilismo, de uma obediência, de uma passividade assim, acachapante. Isso aconteceu. E começou com o caso do Joseph McCarthy. Depois, mais tarde, saiu o livro do Stanton Evans,
Blacklisted by History, que prova por A mais B que todas, com exceção do General Marshall, todas as pessoas que Joseph McCarthy levantou suspeita eram todos agentes comunistas mesmo. Ficou sabendo disso quando abriu os arquivos de Moscou. Você pensa aqui que houve então uma revisão, o país inteiro disse, oh, então nós nos enganamos, nós fomos enganados pelos comunistas durante 50 anos? A resposta seria, sim, vocês foram enganados, e vocês foram enganados novamente quando votaram em Barack Obama, e estão sendo enganados de novo quando defendem o sujeito. Apesar de todas as provas que existem contra ele, apesar dele agir ostensivamente contra o país, agora prometendo um desarmamento unilateral perante o inimigo número um. Porque, olha, essa semana o Mitt Romney disse uma coisa, até me espantou, porque o Mitt Romney não é de falar grosso com ninguém. Ele disse que a Rússia é o inimigo geopolítico número um dos Estados Unidos. É a coisa mais certa do mundo. Vocês vejam lá o meu debate com o professor Alexandre Dugin, está tudo documentado lá. Vocês veem que os planos da Rússia não são brincadeira, meu Deus do céu. E pior, que ela agora perdeu aquela identidade comunista, ela fez aquele acordo que é comunista, nazista, radical islâmico, né, extrema-direita fascista, tudo que não presta no mundo eles juntaram e fizeram a proposta eurasiana. Então, ora, a proposta eurasiana, olha, só tem dois tipos de pessoa que não pode, só tem dois países do mundo que não vão entrar na proposta eurasiana, que é Estados Unidos e Israel. O resto, todo mundo vai aprovar a proposta eurasiana, até a América Latina. Então eles conseguiram, estão articulando uma união mundial anti-americana e anti-Israel. E o pessoal aqui está bobeando. Outro dia mesmo saiu um artigo do meu querido Don Feder, dizendo o seguinte, esses caras ficam fazendo campanha contra a islamofobia, enquanto os caras estão matando judeu a granel aí, porra. E pior, tem cara judeu que fica fazendo campanha contra a islamofobia, quando o problema é judeofobia. Vocês não entenderam ainda, seus idiotas? Quer dizer, quando é que precisa avisar? É no seu cu! No seu cu! Você está entendendo? Não é no dos outros, tá? Então, mas agora, essa semana teve, vamos dizer, eu dei o exemplo do Alger Hiss, Rosenberg, né? Aqueles famosos 10 de Hollywood, eram todos agentes comunistas mesmo, porra. É? Então, agora, de novo assim, um faz ameaça, chega o general russo e diz, olha, se os caras mexerem no Irã, nós vamos soltar bomba atômica. Daí aparece o Medvedev, dizendo, não, esse negócio de dizer que a Rússia é inimigo, isso é coisa de Hollywood, isso é coisa do tempo da Guerra Fria. Ou seja, eles fazem a Guerra Fria, e se você faz um comentário, é dizer, você está saudosista da Guerra Fria. Os russos não estão saudosistas da Guerra Fria, porque para eles a Guerra Fria jamais acabou. Eles estão praticando a Guerra Fria agora mesmo, porra. Né? E daí quando acusa o outro de saudosista agora da Guerra Fria, né, o pessoal da direita treme nos alicerces, fala, não, de maneira alguma nós queremos a paz, sempre querendo se fazer de bonzinho, meu Deus do céu, se fazer de inofensivo, mas que coisa mais feia, né?